Atenção, atenção, atenção! Intrépida e insana tripulação do comboio Trem de Doido! Estamos transitando por áreas de extrema turbulência entre os terráqueos. Muito cuidado! Segundo dados arqueológicos, há entre os terráqueos estranhas e fantasiosas hierarquias que são justificadas por teorias absurdas a respeito deles próprios, que eles próprios inventaram e se impuseram como verdades, com poder de reger pensamentos e comportamentos atualmente conhecidos como preconceitos. Historicamente detectáveis em todas as culturas e sociedades humanas, os preconceitos são tomados como verdades absolutas e inquestionáveis. Geram separações, estigmas, intolerâncias, destroem famílias, fazem guerras e causam muitas violências e até mortes recorrentes. Parece que nenhum absurdo desencadeado pelo preconceito é convincente para gerar mudanças. Regidos pela ignorância, os terráqueos insistem em seus preconceitos no imenso e vigoroso círculo vicioso. Nosso grande desafio será ajudá-los a reverter a roda até gerarem círculos virtuosos para o combate sistemático a todo e qualquer tipo de preconceito, quer sejam exercidos de forma direta ou indireta, por ação ou por omissão, de formas claras ou subliminares. Tenham força e determinação, ajudem os terráqueos a evoluírem diante de si próprios e de toda a diversidade humana. Bom trabalho a toda a tripulação. Câmbio, desligo. Wilbur, por que você tá assim? O que aconteceu? Conta pra mim. Aí abriu dentro do quarto do moço. Fechou esse cara olhando pra mim. Eu senti que tinha maldade. Eu senti que não tinha coisa boa. Aí eles começaram a rir de mim. Temos em destaque o preconceito e o bullying, para que possamos compreender as suas influências na saúde mental das pessoas, dos grupos e da sociedade como um todo. Quando tratamos sobre o tema preconceito, na grande maioria das vezes a tendência é que nos coloquemos numa posição de vítimas de alguns preconceitos, mas ao mesmo tempo de defensores dos preconceitos que exercemos contra os outros. E quando falamos de preconceito, falamos sempre de algo que é feito de forma negativa contra os outros. Para entendermos o que é preconceito, antes de tudo precisamos saber que preconceito é uma forma de discriminação. E discriminação faz parte de qualquer processo de inteligência, de raciocínio, de observação que um ser humano faça. E é absolutamente normal fazermos discriminações. Porém, podemos dividir basicamente em dois tipos de discriminações. As discriminações positivas, ou seja, eu reconheço que o outro é diferente de mim, porém não atribuo a isso características e julgamentos negativos e nem me autorizo a agir de forma a coibir, inibir, castigar o outro por essa diferença que eu fui capaz de discriminar. Se eu trato o outro na boa, reconhecê-lo como diferente não é um problema, ao contrário, passa a ser um elemento que enriquece a relação entre esses dois seres. A discriminação positiva é absolutamente saudável, adequada e é ela a cura, já dando spoiler, de todo e qualquer tipo de preconceito. Assim como temos a discriminação negativa, que é propriamente o preconceito, ou seja, quando uma pessoa ou grupo entende que seu modo de pensar, de ser, de fazer, de compreender o mundo é superior que o dos outros e autoriza que esse grupo discrimine um outro grupo qualquer. Por exemplo, já tivemos situações na história
em que os grupos de brancos portugueses entenderam que o africano, em todas as suas ricas variações culturais, não era um ser humano. Eles inventaram essa ideia, acreditaram nela e passaram a fazer dela uma discriminação negativa que passou a justificar uma das mais absurdas violências possíveis, que é a escravidão de diversos povos, nos casos, diversos povos africanos. Isso é um exemplo claro de discriminação. Brancos e negros são diferentes, é só observar. As culturas são diferentes, os valores são diferentes, e você pega o exemplo que eu dei, e isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Mas na época, a força da guerra estava na mão de Portugal, eles desenvolveram uma ideia fantasiosa, errônea, que fez uma discriminação negativa e, portanto, desenvolveram um preconceito que, no caso do Brasil, se tornou um preconceito estrutural, pois faz parte da estrutura da cultura brasileira, da estrutura da construção dos valores. O racismo é um problema que está nos nossos ossos e precisa ser tratado, sanado com todas as forças possíveis, de tão forte que é. Esse é um exemplo claro de preconceito, esse é um exemplo claro de discriminação negativa. Na mesma linha, o nazismo, por exemplo, vai mostrar um outro grupo entendendo que seu modo de pensar e interpretar a vida e as pessoas justificava desqualificar judeus e outros grupos étnicos como ciganos, e o nazismo vai ter uma história absurda aí. A Santa Inquisição, que de santa nunca teve nada, também vai desenvolver uma série de preconceitos religiosos, fazendo hierarquia entre cristãos e não cristãos, práticas adequadas e inadequadas entre os cristãos, criando todo um festival de mortes, torturas. Essas são exemplos claros de discriminações negativas, de invenções, de teorias que explicam que de alguma forma ou outra é inferior. A genética não prova isso, a genética prova o contrário, que todos nós fazemos parte de uma mesma tribo, a tribo humana, um único clã, né, biológico, que é a aldeia humana, né? Somos todos hierarquicamente equivalentes. Mas aí eles começaram a rir de mim. Velho, você tem cara de zumbi. Seu feio. É coisa do capeta. Eles me chamaram de coisa do capeta. Aí, quando eu me juntei de novo, eu quis vir sair. Eles me deram uma rasteira. E aí eu tive de novo, piorou tudo. Eles falaram que ficaram bravos, não sei o que eles embora. Eu pedi desculpa, eu tava com medo. Eles começaram a chutar eu. Eles chutaram todo lado, eles chutaram eu. a cultura e preconceito tem suas raízes e sua habitação dentro de uma cultura. A cultura precisa entender que determinado grupo é inadequado, determinado comportamento, precisa haver dentro das crenças e valores de um povo a convicção de que determinados grupos não são legítimos e podem ser atacados. E é a partir daí que as práticas sociais, as relações do dia a dia entre grupos e pessoas passam a expressar o famoso preconceito. Criam-se crenças socioculturais na junção da prática com os valores confirmados de que o padrão é o mais certo, que o modo de existir da maioria deve ser absoluto, não deve ter variações, que o certo é certo e não deve ser questionado, que só existem determinadas maneiras do ser humano existir e outras são absolutamente condenáveis.
Esse tipo de crenças que discriminam novamente, como já disse, de forma negativa outro grupo, são, práticas socioculturais de preconceito. E a partir daí, dessas crenças, um determinado grupo se sente fortalecido, empoderado a dominar, a subjugar, a forçar, a violar, a adestrar outro grupo que seja diferente, de tão forte que é a crença que o preconceito incute na cabeça do grupo da pessoa preconceituosa. A partir daí, toda sorte de violência está legitimada, autorizada e veiculada gerações após gerações. Pais aplaudindo seus filhos tendo atitudes preconceituosas, pais estimulando seus filhos a desenvolverem atitudes preconceituosas, porque na base da relação humana o preconceito não é uma regra, não é um fato, não é natural. O que é natural é a discriminação, não percam isso de vista. O preconceito é um dado negativo, um subproduto nocivo, medonho, nojento de uma cultura. Ok, em todas as culturas há o preconceito, mas isso não quer dizer que ele se torne certo, legítimo, só porque há em todas as culturas. Se viola, se agride, se desrespeita a integridade de um grupo ou de uma pessoa em qualquer esfera, em qualquer dimensão da vida humana, esse comportamento, esse pensamento é um preconceito e deve ser combatido sim. Pois bem, sendo o preconceito um legitimador da violência, o que teremos como causas do preconceito dentro desse raciocínio para legitimar a violência de um grupo preconceituoso em relação a um grupo ou pessoa vítima? O que teremos como construtos de ideias que farão com que o preconceito pareça absolutamente coerente, verdadeiro e inquestionável? O fanatismo, a necessidade de acreditar intensamente num modo de ser, de pensar, de existir. A intolerância diretamente derivada desse fanatismo, ou seja, se não pensar e não sentir e não viver como eu defendo, eu não tolero que aquela manifestação humana aconteça, O autoritarismo, a necessidade de impor para o outro o meu modo de pensar, inibindo que o outro tenha a sua própria maneira de ver e de pensar, necessidade de autoafirmação, afirmação grupal para desqualificar o outro grupo e criar a fantasia de que é superior em relação a esse grupo, a necessidade de subjugação e exercício de poder de um grupo em relação ao outro. O ser humano é absolutamente fascinado pela ideia de poder, e essa é uma das drogas, na minha opinião, de maior impacto e repercussão na vida do ser humano, que é a possibilidade de grânulas, pequenas partículas de poder, e quanto mais tenho, mais quero, mais defendo pelo próprio prazer de ter o poder. Essa necessidade de poder também pode desenvolver preconceitos que justifiquem eu dominar o outro grupo. Vocês estão vendo que a ideia de domínio também está recorrente dentro do exercício de preconceito. O preconceito autoriza dominar. Vejam no caso do machismo, a produção do feminicídio e de outras violências, que no caso do Brasil a violência só contra a mulher dentro do ambiente doméstico tem esferas e números estatísticos, dados estatísticos equivalentes a uma epidemia, de tanto que acontece. É como se esparramasse pela água, pelo ar, como um vírus ou uma bactéria. E os valores socioculturais se esparramam assim, pelo ar. Vão de boca a boca, de pessoa a pessoa, de prática a prática, um legitimando o outro. Ora na forma ativa, ora na forma passiva. Esses dois elementos são bastante importantes, porque na maioria das vezes a gente entende que é preconceituosa aquela pessoa que exerce direta, ostensivamente o preconceito. Sim, essa pessoa obviamente é preconceituosa, mas não podemos perder de vista que uma grande parcela dos preconceituosos agirão de forma omissa ou submissa àquele que exerceu o preconceito. Ou seja, muitos preconceituosos não irão lá e farão um ato preconceituoso em primeira pessoa.
mas apoiarão indiretamente aquele que o faz, ou se omitirão diante de um ato preconceituoso. Isso é extremamente importante porque cria um contexto, né, uma força sociocultural legitimadora que aumenta a força e empodera ainda mais o preconceituoso para que ele continue agindo assim. E assim, muitas vezes, o preconceito pode ser gestor de governos, de políticas, de práticas, de ideologias, de tão forte que ele fica. Essa é uma coisa bastante grave e que precisa ser combatida. Obviamente, aí é uma das situações clássicas em que a educação faz toda a diferença. Educadores, sejam da família ou de qualquer outra esfera da sociedade, conforme os educadores em todas as esferas sociais entenderem e praticarem tolerância zero a qualquer tipo de preconceito, maior as chances de que possamos diminuir as estatísticas sombrias que o preconceito produz. Além de que a gente sabe que toda situação de bullying pode também ter entendida como um treino do preconceito. O bullying é a prática de violência de um grupo ou uma criança, na maioria das vezes no contexto escolar, por isso estou destacando como criança, em relação ao diferente, na maioria das vezes em situação de vulnerabilidade. Ou seja, o bullying nada mais é que um treino do preconceito que a sociedade exerce na esfera da vida adulta no ambiente escolar. O ambiente escolar que deve ser um ambiente de aprendizagem, o que as crianças estão aprendendo junto com as disciplinas teóricas, né, dos conhecimentos humanos, estão aprendendo também a serem preconceituosas. Segundo os dados, vocês podem consultar, a maioria dos bullying que acontecem nas escolas acontecem dentro da sala de aula, seguido pelo ambiente do intervalo, os ambientes de recreação e o ambiente do banheiro, ou seja, em pelo menos 2 deles de alta interação e convivência social, com bastante gente vendo, assistindo e desenvolvendo o comportamento preconceituoso que eu destaquei aqui, que é o de omissão ou subjugar-se ao ato preconceituoso e não interferir ou interferir de forma fraca para combatê-lo. O bullying é uma violência irracional, porque na maioria das vezes, melhor dizendo, em todas elas, as crianças estão reproduzindo os valores socioculturais e na maioria das vezes estão sendo apoiadas diretamente, claramente pelos seus pais. Em outras tantas, no mínimo indiretamente por eles e de novo omissão e aceitação daquele comportamento como um comportamento natural, como parte da situação. Quando falamos de bullying, não podemos esquecer o cyberbullying, que é o bullying exercido nas esferas da internet, redes sociais, por exemplo. Ele tem as mesmas características de ataque de um bullying comum que acontece normalmente em ambientes escolares, porém sem as características da violência física pela própria situação da internet, mas com uma magnificação da propagação, da repercussão negativa do ataque violento. Vídeos expostos, situações, ataques à moral, à integridade, exposição da privacidade, da nudez da pessoa, faz com que o cyberbullying seja uma área de crescimento do preconceito, se adaptando e evoluindo às necessidades tecnológicas, o que mostra a situação nefasta e negativa do preconceito se transformando em bullying na atualidade, em cyberbullying e crescendo e só variando as possibilidades de expressão. Esta plasticidade do preconceito é assustadora, deve ser olhada em seu amplo espectro e por isso que, de novo, eu insisto, não percam de vista aqueles que omitem-se ou renunciam qualquer ação, sobretudo porque esse tipo de comportamento é a porta de entrada por processos de revitimização, que pode acontecer tanto no bullying quanto nas situações clássicas de preconceito.
O que é revitimização? Fazer com que a vítima de um preconceito se torne ainda mais vítima pelo próprio produto de desamparo sociocultural que ela vivenciará. Exemplo, muitas vezes a vítima de um bullying ou de um preconceito vai ser questionada no sentido de ter facilitado aquela situação violenta pelo seu comportamento ou suas características. Também com a roupa que você usou, com o comportamento que você tem, esse seu estilo, era esperado que você passasse por isso. Como se isso justificasse, né? Ou seja, a pessoa, para não passar por uma violência de preconceito ou bullying, deve se renunciar à condição de ser e de ser diferente da maioria, como se isso fosse uma coisa tão errada que, por ser tão errada, justifica que o outro ataque, e não como uma coisa que faz parte da condição humana e é legítimo que uma pessoa entenda-se diferente das outras e faça disso a sua identidade. Nós anulamos a identidade do outro e no processo de revitimização, ao justificarmos que o outro fez algo para ser vítima, a gente aumenta a sua situação de vítima. Explicar à vítima que não adianta lutar, batalhar, porque a situação é assim mesmo, não vai mudar. Desestimular a indignação, a revolta, a luta por melhorias também são processos bem violentos de revitimização, onde o omisso do preconceito age nas entrelinhas, reforçando e mantendo a situação preconceituosa. Dar exemplo de pessoas que conseguiram vencer, e na maioria das vezes essas pessoas conseguiram vencer em exemplos que destacam a violência. Fulano de tal passou pelo mesmo que você passou, mas ele foi lá e meteu a mão na cara de todo mundo, deu rasteiras, tocou, ele se impôs, ele se fez forte. É isso que você tem que fazer, como se todo mundo respondesse de forma violenta à situação e esse fosse um padrão da condição humana. Como se responder de forma violenta fosse adequado, fosse saudável e não a manutenção do que a gente chama de círculo vicioso do preconceito. Ou seja, o preconceito gera violência, que gera violência porque gerou violência em função do preconceito, que gera mais preconceito, que gera mais violência e aquilo vai rodando incessantemente. Na verdade, eu não sou preconceituoso, eu sou violento, mas eu sou violento porque outro é violento comigo. Se outro não fosse violento comigo, eu não seria violento com o outro. E um fica jogando no ping-pong a responsabilidade do outro. Isso é círculo vicioso de violência e de preconceito. Cabe a cada um a responder a seguinte pergunta: qual é a minha participação nesse processo? Onde eu faço essa roda de intolerância girar? Ao estimular uma criança ou uma vítima de preconceito a responder de forma violenta, eu não estou fazendo nada para sanar o preconceito. Eu só estou instigando respostas violentas. E não podemos perder de vista que isso não é a natureza de todos os seres humanos. Muitos seres humanos são pacíficos, não gostam de violência, não têm repertório e nem disposição e nem força física para responder com violência, ainda mais se for um grupo atacante. Então, instigar a violência é um processo de revitimização. Para aquele que é frágil, ele vai se sentir mais frágil ainda porque ele não consegue dar aquela resposta e ainda está frustrando as pessoas que supostamente estão ajudando a ele. Justificar o porquê o preconceituoso age daquela forma, tentando fazer com que a vítima entenda, passe um pano, releve o ato preconceituoso, também é um processo de revitimização e traz no seu embuste, na sua mentira de cuidado, a confirmação do preconceito. Esses processos de revitimização destroem com a autoestima de uma pessoa que, quando vítima de preconceito ou bullying, já está bastante vulnerabilizada. É como se você dissesse: se manca, você está sozinha, ninguém vai te ajudar, você nem tem apoio nos seus iguais. Não acredite em nenhuma mudança, porque as coisas são assim e não vai mudar. No fundo, nenhum de nós queremos mudança. É esse tipo de mensagem que fica nas entrelinhas em todo e qualquer processo de revitimização. Eu pedi pra eles falar que tava doendo. Tava doendo muito. Ele chutou minha boca. Aí eu fiquei chorando quietinho. Quando
eu acordei, eu tava com a minha mãe no hospital. Ai, que vergonha. Eu nunca consegui me defender. Eu mãe sempre falou, mas menino, você tem que ser forte, você tem que enfrentar as pessoas, eu não sei brigar. Eu fiquei muito frustrado. Eu fiquei com medo que eu ia morrer. Eu não consegui fazer nada. E tinha um monte de gente no trem. Todo mundo ia. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Ninguém. Todo mundo ficou só olhando. Tava sozinho, eu tava sozinho. Eu sofri essa estranha, mulher que ninguém gosta de mim, tio. E é por isso que podemos ligar diretamente preconceito e bullying em todas as esferas com saúde mental. Primeiro porque o agressor, o preconceituoso, seja um grupo ou seja uma pessoa, está claramente adoecida de autoritarismo, de intolerância, de fanatismo e de necessidade de subjugar o outro de forma violenta e agressiva. Toda vez que eu faço isso, no contexto de relações civilizadas, eu estou entendendo que fere aos princípios de uma civilização bem desenvolvida e, portanto, é patológico, é comprometedor e desqualifica a saúde mental de quem exerce preconceito. Todo preconceituoso é fóbico, todo preconceituoso tende à intolerância e precisa se tratar. O problema é que ele reconheça, porque na maioria das vezes ele vai defender árdua e intensivamente seu modo de pensar, não dando brecha para qualquer espaço que desconstrua e enfraqueça os seus preconceitos. Por isso a tolerância zero é importante. Não devemos fazer pactos com comentários, ações, comportamentos, imagens, piadas relacionadas a preconceitos, porque tudo isso fortalece a cabeça já adoecida do preconceituoso. Ao contrário, devemos questioná-lo, inibi-lo, desautorizá-lo desse tipo de atitude para que ele entenda sistematicamente, ou seja, em todo lugar que ele vá, que aquilo que ele faz não é bacana, seja contra a mulher, o negro, o homossexual ou qualquer tipo de diferença. Não podemos perder de vista que, em termos de saúde mental, a vítima do preconceito também responde de forma adoecida, com processos intensos de ansiedade, muitas vezes chegando ao pico de pânico, seja a criança vítima de bullying ou adulto na esfera social vítima de preconceito. Processos severos de depressão e crescente desejo de suicídio. Vocês, ao estudarem e buscarem dados de suicídio, verão, ou aguardem até que chegue o momento certo de falarmos sobre isso, que no caso do suicídio, vítimas de bullying, de preconceito, estão entre as minorias alvo de discriminação negativa que costumam ter maior índice de suicídio. Autorizar, legitimar por ação ou omissão um preconceito ou um bullying é uma forma de produzir pessoas potencialmente tão vulnerabilizadas que elas cometem suicídio. E muitas vezes ainda serão alvo de preconceito porque cometeram suicídio e vão ser lidas como fracas, desorganizadas, apagando-se do redor dela todas as causas sociais e culturais, como se aquele suicídio tivesse sido produzido do nada ou no coração de uma fraqueza individual, quando na verdade foi produzido por uma condição de contexto muito comprometido, muito sofrido, muito inviabilizante e não raro atravessado de preconceitos. É perfeitamente possível tratar os seus preconceitos. O primeiro passo é reconhecer que sim, você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, você não é raio, luz, estrela e luar, meu iaiá, meu ioiô. Você é um ser humano falho como todo mundo e as suas opiniões, como as de qualquer pessoa, podem estar erradas.
Então, o primeiro processo de cura e tratamento do preconceito é colocarmos sandálias da humildade. Eu sugiro que elas sejam feitas com tiras de pano de chão e garrafas PET, para que a gente entenda que nenhum ser humano ou grupo é tão superior assim a ponto de impor as suas regras ou achar que está tão certo assim. Ninguém está levando uma vida tão maravilhosa assim para servir de exemplo impositivo ao outro. E se é um exemplo tão maravilhoso, não há necessidade de impor, as pessoas irão seguir espontaneamente pelo próprio exemplo. Não há necessidade de nenhum tipo de autoritarismo. Se a sua opinião, o seu comportamento, o seu modo de ver precisa ser imposto ao outro, é porque ele não é convincente o suficiente. Faça testemunhos ao invés de atacar, mostrando no seu exemplo o quanto que o seu modo de ser, de pensar e de agir é maravilhoso. E não tentando forçar o outro a se desvirtuar de suas regras e valores para seguir aquilo que vocês têm. Entenda que a diversidade humana está dada a partir da natureza. E quanto mais o humano se dá enquanto vida e possibilidade, mais a diversidade se encontra. Aceitar que o ser humano é diverso e rompe a qualquer padrão que seja estabelecido também é um processo que ajuda a cada um de nós desenvolver o que chamamos de empatia. E a partir da empatia, a capacidade de um respeito profundo a todo e qualquer tipo de diferença. O jeito que eu uso meu prazer, meu corpo, minha aparência, as crenças que eu desenvolvo, meu modo de enxergar o mundo, as minhas características genéticas, a minha aparência, nenhum aspecto da condição humana que se dá na espontaneidade da diversidade, seja ela de origem biológica ou sociocultural, deve ser atacado ou desrespeitado, a não ser que isso esteja incidindo diretamente contra a vida de alguém. Espero ter ajudado nesse episódio a entendermos o que é preconceito e bullying, porque a partir dos próximos episódios trataremos dos transtornos depressivos. E um dos sintomas bastante recorrentes nos transtornos depressivos estão diretamente ligados às raízes do bullying e do preconceito. Muito obrigado, até a próxima. Continue conosco no Trem de Doido, o canal da saúde mental. Eu não vou mais estudar. Eu não vou mais querer amizade sincera com ninguém. Eu também não vou mais querer amor verdadeiro. Eu não acredito mais. Eu vou ficar sozinho. Quero mais. Poder voltar pra escola, eu não poder voltar pro trabalho, não quero mais nada, nada. Pra mim chega, eu não quero mais nada. Eu sou feio, eu sou burro, eu sou estranho. Ai, quem que vai gostar de mim assim? Quem que vai querer fazer amizade comigo assim?